cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que Ele, esse Deus maravilhoso, através do seu Santo Espírito, possa estar nos direcionando, nos ensinando, acima de tudo, nos fortalecendo e nos santificando através da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos dando graça para ouvirmos e para ministrarmos a sua verdade. Que mais uma vez Ele possa estar se revelando para mim e para você e abrindo os meus e os seus olhos para que possamos trilhar sem escamas nos nossos olhos esse caminho maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Gostaria de estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículo de número 3, que diz assim: Então Paulo declarou: Sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Meus irmãos, esta palavra, Paulo vem resumir para os judeus, para ali o sumo sacerdote, para os anciãos que se encontravam ali, para os mestres da lei, sobre a sua conversão. Ele fala que ele era um homem zeloso, um homem que prezava pelos princípios da verdade de Deus, como ele foi ensinado. Mas ele era um homem, não qualquer tipo de homem, mas ele era um homem que buscava a verdade. Era um homem que estava em busca da verdade. Mesmo como a própria palavra do Senhor nos relata, e como nós já aprendemos muitas vezes através da vida dos nossos líderes, ele estava em meio à escuridão, mas ele estava tateando, até o momento em que ele encontrou a luz, até o momento que ele encontrou a verdade, até o momento em que o Senhor Jesus Cristo se revela para ele e fala: Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, Paulo. A quem tu tem perseguido tanto sou eu. E fala que Paulo, um homem que estava perecendo por falta de conhecimento, não porque ele era negligente, não, mas porque os líderes da sua época eram pessoas que não estavam com compromisso com a palavra do Senhor, mas pelo contrário, estavam com compromisso em outras coisas, como manter o seu status, manter os seus privilégios. Eram isso que eles estavam preocupados, pois eles não falavam do Messias, pois para ele o Messias que viria era um Messias suntuoso, cheio de riqueza, cheio de pompa. Mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus, nos profetas e no Antigo Testamento, ali no Pentateuco, em toda ela, do Antigo Testamento inteirinho, ela falava sobre um Salvador, sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não falava que ia ser de uma forma pomposa, de uma forma suntuosa. Onde fala bem claramente é Isaías. Ele fala que ele não tinha nem parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos. Então aqueles homens, eles sabiam, só que eram pessoas negligentes com as coisas do Senhor, eram pessoas negligentes com as coisas de Deus, pois eles não estavam preocupados com a obra de Deus, mas sim preocupado com os seus próprios interesses. Meus irmãos, minhas irmãs, pessoas que estão preocupadas com seus próprios interesses dentro da casa de Deus não são servos verdadeiros do Senhor, não são pessoas que prezam pela verdade. Pelo contrário, são pessoas que estão ali com interesses, são pessoas que não estão firmadas na rocha. E você que tem buscado pela verdade, você que tem clamado pelas coisas do Senhor, tem buscado para que Deus venha mostrar a sua verdade, venha se revelar para você. A palavra que nós lemos nesse dia, ela vem falar bem claramente comigo e com você, que o Senhor há de mostrar a sua verdade, que o Senhor há de se revelar para nós. E de uma forma bem sucinta, Ele quer mostrar para mim e para você, através da biografia desse grande servo de Deus, que todo aquele que procura, irá encontrar, todo aquele que bate, irá se abrir, e todo aquele que pede, será dado a ele, será dado a você. Tem buscado a verdade, você vai encontrar a verdade. Tem batido nas portas, pedindo e clamando pela verdade. A porta da verdade será aberta para a sua vida. Tem pedido ao Senhor pela verdade. Pois bem, o Senhor lhe concederá a verdade, pois concedeu para Paulo. É um homem que estava em sinceridade, sim. Ele não veio justificar os seus atos, ele não veio justificar os seus pecados. Não veio se justificar que tudo que ele estava certo.
A sua concepção anterior, ele estava certo. Para ele estava certo, mas Deus o convenceu dos seus pecados. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz na minha e na sua vida. Nos convence dos nossos pecados, que são tantos. E seus pecados, seus erros, tiveram consequências. Deus não eximiu Paulo das suas consequências, mesmo ele estando em sinceridade. Deus não nos exime dos nossos erros, das consequências dos nossos pecados, não. Mas Deus nos dá graça para enfrentarmos as consequências dos mesmos. E nesse dia, Deus quer nos dar graça para encontrarmos a verdade e superarmos todas as adversidades que por conta dos nossos pecados nos sobrevêm. O nome desse grande servo de Deus se chama John Wesley. Ele nasceu em 1703 na Inglaterra. Ele vai ser filho de um pregador, de um pastor anglicano, de um homem, de um grande servo de Deus. O nome dele era Samuel Wesley e o nome da sua mãe era Susana Wesley. Como já relatado, ele vai ter o privilégio de nascer num berço cristão verdadeiro, num lar de um pastor fervoroso, de um pastor que prezava pela verdade. Ele não era um homem que tinha uma abastância de bens, pois geralmente os líderes da igreja daquela época, principalmente, ele era um líder da igreja anglicana, ele tinha um status muito grande, ele tinha condição financeira muito grande, mas no caso de Samuel Wesley, não era isso, pois ele prezava pela verdade, ele não prezava ele não prezava pela situação financeira, ele não prezava pelo status quo, não, ele não prezava pelos privilégios, não, ele prezava pela verdade. E por prezar pela verdade, ele foi deixado muitas vezes de lado pela igreja anglicana. Ele foi deixado de lado por muitos líderes, pois esses líderes não se importavam com a verdade. Samuel Wesley não, ele estava ali compromissado com a verdade. Ele tinha um compromisso de ministrar as coisas do Senhor. Pessoas não gostavam dele, pessoas não o admiravam, porque quando viam seus sermões, ouviam a verdade, viam a pregação contra o pecado, viam uma pregação contra as coisas erradas, e exaltando a verdade, exaltando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos pregadores, quantos pastores nós vemos aí, que para se manter aonde estão, nas posições que se encontram hoje, eles são condescendentes com o pecado, eles aceitam o pecado, pois para eles o que importa é uma igreja cheia, para eles o que importa é uma igreja cheia, não o reino de Deus cheio de almas salvas, pecadores arrependidos, não, para eles é algo que não importa. Tanto é que nós vemos muitas vezes pessoas falando que Jesus errou, que Jesus pecou, sendo que a própria palavra de Deus fala que ele foi o único que não pecou. E o livro de Apocalipse nos afirma isso também, que o único que é digno de abrir o livro, de tirar os selos, de abrir os selos, é somente um, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E as pessoas negligenciam a Jesus, falam que ele errou, que ele pecou. Mas Deus vai mostrar mais uma vez a verdade para nós, que Jesus era 100% homem e 100% Deus, e foi o único homem na face dessa terra que não pecou. Pois, se não fosse assim, se ele tivesse pecado, o seu sacrifício de nada valeria para que eu e você pudéssemos alcançar a vida eterna. Sim, se Jesus falhou, o sacrifício de Cristo não foi nada, porque para nos absolver dos nossos pecados, não é qualquer tipo de sacrifício. É um sacrifício de um inocente, de uma pessoa que não tinha culpa, de uma pessoa que não tinha pecado. É só assim que eu e você conseguiremos alcançar a vida eterna. Pessoas que dizem que Jesus pecou, estão negando toda a palavra de Deus e estão negando a sua própria salvação. Estão negando a sua própria salvação, a sua própria morada eterna. Estão vivendo uma ilusão. Então podemos fazer como Paulo, venhamos a comer, a beber e venhamos a morrer, porque em vão é a nossa fé. Mas para você que acredita que Jesus não pecou, que Jesus morreu por mim e por você e nos deu a graça de termos os nossos pecados perdoados através do seu sangue, através da sua vida entregue naquela cruz, saiba de uma coisa nesse dia, você tem uma esperança viva, a sua fé não é em vão.
Você tem algo em que se alegrar. Você tem algo em que se apoiar, que nunca será abalado. E ali o pai de John Wesley, Samuel Wesley, era um homem que prezava por isso. Ele combatia contra as heresias, ele combatia contra as coisas erradas. E por combater as coisas erradas, não era um homem que estava no destaque, mas era um homem que era, por mais que as pessoas não quisessem reconhecer, tinham que ali confessar para todos que ele era verdadeiramente um grande servo de Deus, uma pessoa que prezava pela verdade do Senhor e que era digno de honra, pois todo filho de Deus que preza pela verdade é digno de honra, e Deus há de honrar os seus filhos. Se você que está prezando pela verdade do Senhor, que tem pregado e tem pagado um preço altíssimo pelas coisas de Deus, o Senhor manda uma palavra para mim e para você. Continue, porque o Senhor há de honrar os seus filhos, há de honrar os seus servos, aqueles que prezam pelas coisas do Senhor, aqueles que prezam pela verdade de Deus, serão honrados. E a verdade nunca ficará escondida, sempre será trazido a lume todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E ali Samuel Wesley sempre vivia no limite da sua vida, no limite da sua vida financeira. Ele teve 19 filhos, dentre os quais John Wesley era o 15º. Sim, não era fácil criar 19 filhos. Ele sempre conseguia conciliar a criação dos seus filhos, a obra de Deus, e manter não somente a obra do Senhor, mas também toda a sua casa, com um orçamento não largo, mas um orçamento muito curto. A igreja anglicana tinha recursos para auxiliar esse pastor de uma forma melhor, mas não fazia. Não fazia. Não porque ele era menos merecedor, não. Mas simplesmente pelo fato, muito provavelmente, por ele viver a verdade de Deus. Ninguém gosta de ouvir a verdade, porque ele confrontava pastores, ele confrontava líderes da sua época. E as pessoas não gostam de homens assim, de mulheres assim. Tanto é que nós vemos nos nossos dias pastores que se acham detentoras da verdade. Nós somos pecadores, nós não temos a verdade. É o Senhor que nos dá graça e derrama do seu Espírito para que eu e você possamos ministrar a sua verdade. Mas eu e você somos mentirosos. Eu e você tendemos ao erro, à falha. E quem tem a verdade é somente Deus. Se a graça de Deus, se o Espírito Santo de Deus sai da nossa vida, o que será de nós? O que será de nós? A própria palavra do Senhor nos relata que se não fosse o Senhor, a muitos nossos inimigos teriam nos tragado vivos. É Deus que nos sustenta. É Deus que tem sustentado esses homens, esses pastores que se dizem detentores da verdade, que se dizem ali pregadores da verdade do Senhor. Na época de Jesus era assim, na época de Paulo também era assim. Homens que se preocupavam com seus status, com seus privilégios. Homens que se preocupavam com o dinheiro e não com a obra de Deus. Mas Deus tratou com cada um deles e há de tratar com cada um de nós e com cada um desses pastores, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. E a verdade sempre será revelada, porque a mentira nunca prevalece com a verdade. Mesmo que a mentira tome a roupagem de verdade, ela nunca deixará de ser mentira. Que coisa maravilhosa é as coisas do Senhor. E esse homem e essa mulher, eles eram pessoas que prezavam muito pela verdade, pelo compromisso com Deus. E desde pequeninos, eles ensinavam seus filhos do compromisso de ir para a igreja assiduamente, do compromisso de orar, do compromisso de ler a palavra de Deus, do compromisso de jejuar e de ser pessoas exemplares, tanto nos seus lares, quanto na sociedade, quanto também na escola. Era assim que eles eram criados. Sua mãe tinha um cronograma. Toda criança que completava 5 anos de idade, ele aprendia o alfabeto. Depois que aprendia o alfabeto, aprendia a ler e a escrever. A educação quem deu foi completa. A educação de todos os seus filhos. A leitura ali e a escrita foram seus pais que deram.
Deus deu graça para a sua esposa, Susana Wesley, uma grande serva de Deus, uma grande mulher que tinha tempo para cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos, educar todos os seus filhos e, acima de tudo, interceder pelo seu marido e estar sempre ao lado dele, em todos os momentos. Ali relata também na sua vida que Susana Wesley, muitas vezes quando seu marido não podia ministrar a palavra do Senhor em vários cultos domésticos, quem tomava a palavra era ela. Ela ministrava a palavra do Senhor no lugar do seu marido e fala que a presença de Deus se revelava da mesma forma, de uma forma sobrenatural. E é assim que Deus tem para fazer com casais na casa do Senhor, com homens e mulheres que são levantados na casa de Deus. Deus tem a usar cada um de vocês. Deus tem a propagar a sua verdade, a mostrar a sua glória, a sua grandeza, a sua sabedoria para o mundo através da minha e da sua vida. Pecadores, pessoas que não merecem nada, mas que Deus tem prazer em te usar como um instrumento em sua obra, para mostrar ao mundo que o que Ele pode fazer com uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e está disposta a servir a Ele. E ali Susana conseguiu fazer isso com todos os seus filhos. Com 5 anos de idade ela educava, ela instruía, ensinava a ler e escrever. Com 5 anos de idade, somente 2 não conseguiram atingir a meta dos 5 anos, tiveram mais um ano. Mas todos alcançavam. E eles, quando eles aprendiam a ler, era ensinado para eles ali, desde o capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia do início ao fim. Nunca a sua mãe pulava, a sua mãe ensinou de Gênesis a Apocalipse os seus filhos a palavra do Senhor. E ali fala que no lar de Samuel Wesley era um exemplo. Por mais que tinha 19 crianças naquele lar, nunca se ouviu um choro de uma criança, porque ele não aceitava que seu filho viesse a chorar por algo fútil. Não, ele sempre ensinava a seu filho. Nenhum de seus filhos nunca ganhou nada no choro. É o que diz a sua biografia. Essa biografia, meus irmãos, a maior parte dela que eu estou relatando aos irmãos se encontra no livro de Orlando Boyer, Heróis da Fé. Eu estou citando o livro, não estou fazendo propaganda do livro, mas só estou indicando a vocês uma boa leitura, uma boa fonte de consulta. Falo para os irmãos, se encontram neste livro. Quem puder, compre, adquira. E também acompanhe esse livro online aí. Ele tem em formato online, em formato PDF. E lá relata isso que eu estou relatando aos irmãos. É lá que estou embasando uma parte dessa biografia, estou embasando neste livro de Orlando Boyer. E prosseguindo, ele fala ali que seus filhos, e fala ali, inclusive seus vizinhos, tem relatos de seus vizinhos que nunca ouviram balbúrdia na casa dos Wesley. Pelo contrário, sempre se ouvia um lar ali direcionado por um grande servo de Deus e por uma grande serva de Deus. Antes de John Wesley completar 5 anos e meio de idade, uma terrível fatalidade acontece com a sua família. Numa noite de inverno, a sua casa começa a pegar fogo. Ninguém sabe como essa casa pegou fogo. Os biógrafos não narram como que surgiu o fogo. Só relata que a casa começou a pegar fogo. E ali ninguém sabia que a casa estava pegando fogo. Samuel Wesley já estava dormindo, sua esposa já estava dormindo, seus 19 filhos já estavam dormindo, inclusive John Wesley. E eles só vão descobrir que a casa começa a pegar fogo quando ali o telhado que estava pegando fogo, uma das madeiras cai em cima da cama da filha deles. E a filha acorda, assustada. Repare bem, olha o livramento, olha o poder, a graça do nosso Deus. Livrando até quando estamos dormindo. Livrou aquela jovem. A madeira que cai na cama daquela criança não chega nem a pegar nos pés da criança. Pega na cama, onde alerta a criança, onde alerta aquela menina, e ela acorda seus pais. E eles conseguem tirar todos ali da sua casa. Sim, todos, com exceção do jovem John Wesley, que não tinha nem 5 anos e meio de idade ainda. Uma das mulheres que ajudava a cuidar das crianças tenta chamar, não consegue. Sua mãe tenta atravessar as escadas, as chamas, também não consegue. Seu pai também tenta passar pelas chamas, não consegue porque os escombros caem e ali impedem a passagem do pai. O pai ali, sem saber o que fazer, ele tenta de todas as maneiras
adentrar na casa, mas não consegue mais. E o que ele faz? A única coisa que agora lhe tinha tinha o que fazer era orar. Ele reúne todos os seus filhos que estavam acostumados a orar. Ele reúne toda a sua família e ora ao Senhor. Ele fala o seguinte, que ele não precisava que Deus salvasse seus bens materiais. Ele não queria que Deus salvasse a sua casa. Não, ele queria somente que Deus salvasse o seu filho, John Wesley. E ali, John acorda, ele sobe numa mala e fica numa janela, onde alguns homens conseguem observar e ver aquela criança ali na janela, e começam a subir um em cima do ombro do outro, fazendo uma escada humana, onde o último homem, o terceiro ou o quarto homem, consegue alcançar a criança e consegue retirá-lo de lá. E quando o entregam na mão de John Wesley, de Samuel Wesley e Susana, quando esse homem, esse casal de pastores, eles pegam essa criança, todos eles se reúnem e eles falam: grato sou ao Senhor, por o Senhor restituir todos os meus filhos, pelo Senhor conservar todos os meus filhos com vida. Que as chamas levem tudo, mas a minha gratidão ao Senhor permanece, pois aquilo que ele tinha de mais valioso que o Senhor havia entregado à sua vida eram os seus filhos e a obra do Senhor, que permaneceram intactos. E ali, todos os seus bens, todos os seus documentos foram ali consumidos pelas chamas. E ali a comunidade que gostava muito do pastor providenciou um lugar para ele ficar. Posteriormente ele veio conseguir mais uma outra casa, onde ele vai criar as crianças. E um relato interessante sobre a vida de John Wesley fala que a sua mãe fala, que uma passagem da palavra do Senhor fala que esse é um tição tirado do fogo. E ali falam que esse jovem era um tição tirado do fogo. A sua mãe compreendeu juntamente com o seu pai que ele tinha um grande chamado da parte de Deus. E ela viu e seu pai e sua mãe se dedicaram de igual modo a todos os filhos, mas de uma forma mais voltada ao ministério. Eles educaram John Wesley para ser um grande pregador, pois sabiam que ele tinha um grande chamado pelas coisas do Senhor. E ali, o Duque de Buckingham, eles não tinham condição financeira de bancar o estudo para todos os seus filhos, inclusive para John Wesley. Pois, como já falado, ele vivia no limite financeiramente falando. E o Duque de Buckingham, que conhecia o pastor Samuel Wesley como um homem íntegro, um homem de honra, fiel a Deus e que ele tinha muita estima. Sabe o que esse homem veio fazer? Ele veio conseguir uma bolsa de estudos no Charterhouse College para o pequeno John Wesley poder estudar. Sim, foi bancado os estudos dele pelo Duque de Buckingham. Vai abrir uma porta para o jovem Wesley poder estudar, onde ele vai estudar por 6 anos neste local. Não de qualquer maneira, mas dando valor àquilo que Deus lhe havia entregue. Pois seu pai falava para seu filho: meu filho, agarre com todas as forças aquilo que Deus está te dando, meu pequeno John. Não abra mão disso. Se dedique com todas as forças àquilo que Deus tem entregue na sua mão. Ele foi criado nos caminhos do Senhor. Com 11 anos de idade, esta oportunidade foi lhe dada. Esta oportunidade foi lhe concedida, só que ele tinha que se mudar para Londres. Um dos lugares onde o ensino era melhor. E foi onde esse Duque conseguiu. Numa das melhores escolas da sua época. O Duque de Buckingham consegue uma bolsa de estudos para o jovem Wesley, juntamente com o seu irmão Carlos Wesley. Mas aqui nós vamos nos ater mais à vida de John Wesley. E ali, John Wesley, antes de ir com 11 anos de idade para a Charterhouse College, seu pai vai falar para ele: não se corrompa, se dedique às coisas do Senhor, busque a Deus, sobretudo também mantenha um vigor físico. Ele fala para seu filho: caminhe 3 vezes ao dia, 3 vezes, dê 3 voltas na Charterhouse completa. Acorde de madrugada, acorde de manhã e caminhe. Foi esse conselho que ele deu para o jovem John Wesley, o seu próprio pai. E eu tenho ouvido muito esse conselho
também de um grande servo de Deus, o pastor João. Ele tem me falado para mim poder caminhar, sim, acordar cedo, caminhar, manter ali o nosso corpo físico em forma. Da mesma forma para você, meu irmão, para você, minha irmã. Faça um exercício. Você está em casa, mas nada te impede de você fazer um exercício, de você acordar bem cedo e caminhar na orla quando não tem ninguém. Claro, com cuidado, com extremo cuidado, com máscara, tomando as devidas precauções para você não contrair essa doença. Mas faça, seja direcionado por Deus. E Deus tem direcionado a minha vida muito nisso. E eu reconheço que estou em falha muitas vezes, pois eu sou pecador. Tenho que manter o vigor físico. Deus sabe aquilo que Ele tem cobrado da minha e da sua vida. Ele não vai cobrar algo que eu e você não precisamos. Não, Deus sempre vai cobrar algo da minha e sua vida que precisamos fazer, que está errado. E Deus estava cobrando o jovem Wesley sobre isso. E é o que ele vai fazer. Fala que ele vai ficar 6 anos ali, cursando ali na Charterhouse, onde ele foi um grande influenciador dos seus amigos. Ele aprendeu, ele foi instruído no caminho do Senhor. Só que repare bem, ele foi instruído nos caminhos do Senhor, porém, ele ainda não era um homem convertido a Deus, não era um jovem convertido. Ele vivia nas coisas de Deus. Nós vamos ver isso. Ele vai relatar sobre isso. Ele vai ter uma concepção que, para ele, aquilo que ele fazia, as obras que ele realizava, o indicavam como um bom cristão. Sim, muitas vezes as obras que nós realizamos pela fé nos indicam como bons cristãos. Mas não é pelas obras que seremos salvos. Não necessitamos das obras para ser salvos. Mas uma característica de um salvo são as obras. Uma característica da pessoa que tem fé é as obras. E a pessoa que faz obras, ela tem fé. Uma coisa depende da outra. Não estão ali desconexas, mas estão ligadas, conectadas. E ali o jovem Wesley, o jovem John Wesley, ele se dedica, ele começa a influenciar tremendamente seus amigos, seus colegas de sala. Tanto é que um dos inspetores da escola, quando ali ele anda pelo intervalo e ele não acha algumas crianças. Quando ele vai ver, estão todos reunidos, com John Wesley no meio, num círculo, e John Wesley no meio, onde John Wesley estava contando as histórias da palavra de Deus que ele aprendeu com sua mãe. Tanto é que lá na frente, ele vai falar que ele aprendeu mais sobre Cristo com a sua mãe e com o seu pai do que com os maiores teólogos da Inglaterra. Que coisa maravilhosa! Ele aprendeu mais sobre Cristo com sua mãe e com seu pai do que com os maiores estudiosos de teologia da sua época. Viu o que Deus faz com aquele que preserva, que busca as coisas do Senhor? Deus há de honrar. Tudo que eu e você fazemos para Deus não é em vão. Pelo contrário, tudo que nós fazemos para Ele, sim, terá uma recompensa de Deus. E é para uma causa que será de grande valia lá na frente. Tudo que você está fazendo para Deus terá uma implicação muito grande lá na frente. Tudo que esse casal fez para a vida de todos os seus filhos, inclusive de John Wesley, foi de grande valia para a obra de Deus lá no futuro. Mal sabiam que estavam ali criando um grande servo de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que é um pai, você que é uma mãe, hoje você não sabe o potencial que seu filho tem nas mãos de Deus. Mas amanhã, no futuro, se assim Jesus não voltar, mas no futuro talvez próximo, seu filho possa ser um dos maiores pregadores que essa terra já viu. Sim, sua filha possa ser uma das maiores pregadoras que essa terra já viu. Você já parou para pensar? Então cuide, dê valor àquilo que Deus colocou na sua mão, principalmente pelas crianças. E eu falo isso com muito temor, com muita reverência ao Senhor, pois eu sei o que o Espírito Santo de Deus tem direcionado as nossas vidas e tem me direcionado a falar neste momento a vocês. Cuidem dos seus filhos, instruam no caminho do Senhor, peçam a direção de Deus, porque talvez esteja aí na mão de vocês um dos maiores pregadores que esse mundo está para conhecer. Não qualquer pregador, mas um homem que vai pregar a verdade de Deus, vai viver e impactar gerações com a palavra do Senhor, como John Wesley. E ali, John Wesley, ele termina seus estudos preparatórios
E agora ele vai ingressar também com uma bolsa de estudos numa das maiores universidades da sua época, a Universidade de Oxford. Sim, ele consegue adentrar com uma bolsa de estudos na Universidade de Oxford. E ali é onde ele vai criar ali o grupo, que é conhecido como Clube Santo, onde vai ter Charles Wesley, que era seu irmão, George Whitefield, o príncipe dos pregadores. É ele que é conhecido como o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon veio a ser reconhecido como o príncipe dos pregadores, pois ele seguia muito, ele gostava muito de ler e estudar sobre a vida de George Whitefield. Coisa maravilhosa, meu irmão e minha irmã. Ele não era ali, ele não idolatrava George Whitefield, mas ele fala, abaixo do senhorio de Cristo, um dos maiores exemplos que eu tenho para a minha vida é George Whitefield. Por isso que, na sua época, ele é conhecido como Príncipe dos Pregadores. O título que ele considerava como um dos seus mestres, o discípulo veio a ter. Que coisa maravilhosa. Ele aprendeu muito com a biografia e a vida de George Whitefield. E ali eles vão criar esse Clube Santo. E John Wesley, com 24 anos de idade, ele vai ser ali um homem separado para o diaconato. Sim, para o diaconato na obra do Senhor. E ali ele vai se falar sobre ele, quando ele vai se falar sobre a vida de John Wesley, quando ele está ali em Oxford. Olha o que é relatado sobre a vida de John Wesley em Oxford. Depois de estudar 6 anos na Charterhouse, Wesley cursou em Oxford, tornando proficiente. Olha só o que esse jovem, olha só onde o Senhor colocou esse jovem. Proficiente no latim, no grego, hebraico e francês. Sim, ele era um poliglota. Todas essas línguas que eu relatei para os irmãos, ele falava fluentemente. Ele sabia fluentemente, ele sabia de uma maneira extraordinária todas essas línguas. Mas que para ele o que valia não era o intelecto. Para ele o que valia era as coisas de Deus. Olha só, mas seu interesse principal não era o intelecto. Sobre esse assunto ele escreveu, se encontra no livro de Orlando Boyer. Comecei a reconhecer que a religião verdadeira tem a sua fonte no coração. Reservei 2 horas todos os dias para ficar sozinho com Deus. Participava da ceia do Senhor de 8 em 8 horas. Isso era a forma como eles praticavam a ceia. Guardei-me de todo pecado, quer das palavras, quer de atos. Assim, na base das boas obras que praticava, eu me considerava um bom crente. João se esforçava para levantar-se todos os dias, às 4 horas, por meio de às 4 horas da manhã, por meio de anotações, que escrevia diariamente de tudo o que fazia durante o dia, conseguia dar conta de seu tempo para não desperdiçar nenhum momento. Continuou a observar esse costume até quase o último dia da sua vida. E ali ele estipulou um método, pois eles tinham um dia ali para jejuar, pois para eles era quarta e sexta-feira os dias para jejuar. Não que você não pudesse jejuar, tanto é que ele fala, não que você não possa jejuar outros dias. Sim, será necessário você jejuar outros dias. Mas ali era estipulado na quarta e na sexta-feira ali um jejum que era comum a todos, orações a tal dia, a tal hora, ali, e eles tinham que acordar um momento ali para fazer tais coisas relacionadas à obra de Deus. Então ali, esse Clube Santo foi chamado que eles tinham um método. Daí que vem o nome metodismo, metodistas, pois eles seguiam um método. É por isso que vem esse termo metodismo. E ali surge o metodismo, através da vida de John Wesley. De John Wesley, Charles Wesley, ou conhecido para o português Carlos Wesley, e George Whitefield. Esses são os 3 fundadores do Clube Santo do metodismo. E ali ele é consagrado como diácono com 24 anos de idade. Ele vai terminar seus estudos em Oxford. Quando ele é consagrado como diácono, ele está no final dos seus estudos para seguir a carreira ministerial, para seguir como um pastor das coisas do Senhor. E ele é convidado para pregar na Geórgia, na América do Norte. Sim, ele é convidado para ministrar a palavra de Deus lá na Geórgia, na América do Norte, nos Estados Unidos. E onde ele vai ensinar de uma forma maravilhosa. Ele vai ficar cerca ali de alguns meses ministrando a palavra do Senhor.
ensinando as coisas do Senhor, ensinando as coisas de Deus, buscando a verdade, clamando pela verdade e ensinando tudo aquilo que ele aprendeu com o seu pai e com a sua mãe. Sim, e aquilo que o Senhor acrescentou na escola para a sua vida. E ali ele vai criar fundamentos muito sólidos na Geórgia, na América do Norte. Fala ali que um bar local, uma boate local, era muito lotada. Quando John Wesley começa a pregar, não demorou muito tempo, uma semana, a igreja já estava lotada. Sim, Deus já estava se mostrando através de um grande servo de Deus, através de um jovem de 24 anos. Deus já estava mostrando seu grande trabalhar, seu grande agir na vida desse jovem. E ali, ele o quê? Passado um tempo, aquela boate já não tinha mais ninguém. E a igreja já estava lotada de pessoas que afluíam para ouvir a verdade de Deus através de um jovem. E ele vai sair da Geórgia, ele vai voltar para a Inglaterra. E quando ele chega, ele está chegando na Inglaterra. George Whitefield está chegando na América do Norte. E olha que George Whitefield veio a falar sobre a ida de John Wesley na América do Norte. Olha o que Whitefield fala. Whitefield, que desembarcou na Geórgia alguns meses depois de Wesley voltar à Inglaterra, assim descreveu o que viu. O êxito de John Wesley na América é indizível. Seu nome é precioso entre o povo, onde lançou os alicerces, que nem os homens, nem os demônios podem abalar. Ó, que eu possa segui-lo, como ele seguiu a Cristo. Sim, meus irmãos. Ele era um homem que estava buscando a verdade. Repare bem, agora nós vamos entrar na parte da conversão dele. Quando ele veio a se converter. E algo muito interessante sobre a sua vida aqui, até esse ponto aqui, ele era um homem que não era convertido ao Senhor. Ele vivia as coisas de Deus. Ele era zeloso pelas coisas de Deus, como Paulo. Mas ainda não era convertido ao Senhor. Ainda não tinha um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, com Jesus Cristo. E ele vai ter, assim como Paulo estava tateando, buscando a verdade, John Wesley estava buscando a verdade, propagando aquilo que ele foi ensinado. E Deus se revelou para ele. O ápice da revelação da verdade de Cristo foi na conversão de John Wesley. Foi na conversão de Saulo de Tarso para Paulo. Dois grandíssimos pregadores, homens que marcaram o seu tempo, homens que foram tremendamente usados por Deus. E a história deles nos é contada. Que são homens que viveram em prol das coisas do Senhor. E ali, John Wesley, quando ele volta, ele ainda sentia em seu coração que lhe faltava algo. Ele não se sentia completamente uma pessoa completamente salva. Ele não tinha certeza da sua salvação. Meu irmão e minha irmã, se você não tem certeza da sua salvação, nesse dia o Senhor, que através do seu Santo Espírito, Ele quer revelar a verdade, te dar essa certeza, te dar essa convicção que ninguém pode tirar. Essa convicção de que você é um filho de Deus, uma pessoa separada por Ele, que está reservado para você a salvação, a vida eterna. O arrebatamento que está a qualquer momento pode ocorrer. Talvez no final deste vídeo eu e você possamos estar sendo arrebatados pelo Senhor. Coisa maravilhosa fosse isso. Mas enquanto Ele não vem, permaneçamos firmes na sua verdade, continuamos buscando a sua verdade, porque ela será entregue para nós, Ele se revelará para nós, a verdade sempre será revelada para nós. Nunca nos deixará confundidos. O Senhor quer tirar toda dúvida da sua vida, toda incerteza do seu coração nesse dia. O Senhor quer, através do seu Espírito, retirar tudo isso da sua vida. Porque Deus tirou da vida de John Wesley. Deus retirou toda dúvida, toda incerteza. Ele colocou a verdade, que lhe traz uma certeza, que lhe traz a alegria, que lhe traz a esperança. Que só Jesus, somente Jesus, pode te dar, pode lhe conferenciar. E está aí, juntinho, pertinho de ti, se confessares Ele diante dos homens. Se confessares que Jesus é seu Salvador. Ele está pertinho, juntinho de você, para transformar a sua vida, para se revelar para você. E Deus vai fazer isso na vida de John Wesley. E uma outra citação que se encontra no livro de Orlando Boyer é essa aqui.
que fala sobre a vida de John Wesley, agora sobre a sua conversão. Faz 2 anos e quase 4 meses que deixei a minha terra natal para pregar Cristo aos índios, na Geórgia. Entretanto, o que cheguei, eu até a saber... Perdão, vou repetir para os irmãos. Entretanto, o que cheguei eu a saber? Ora, vim a saber o que eu menos esperava. Fui à América para converter outros, mas nunca fora realmente convertido a Cristo, a Deus. Talvez eu e você também estamos talvez na mesma posição que John Wesley, nos achando pessoas que ministram a palavra de Deus, que oram, que buscam a Deus, mas que estamos precisando verdadeiramente nos converter a Cristo. Como já falado, a nossa conversão, a nossa rendição aos pés de Cristo, ao senhorio de Cristo, Ele sanará toda a nossa dúvida, tirará toda dúvida, toda desesperança e nos mostrará a verdade. E olha só, ele conhece assim, ele prossegue. Não reconhecia, agora ele se converte a Deus. Quando ele fala isso aqui, ele se entregou a Cristo, ele se converte. Ele fala que no momento da sua conversão, ele sente a certeza de estar salvo. E algo que acende o seu coração, ele fala, eu senti algo acender o meu coração, acender a minha vida novamente, que era a chama, o poder do Espírito Santo de Deus, que estava sobre mim. E ele fala assim, não reconhecia que esta fé era dada instantaneamente, que o homem podia sair das trevas para a luz imediatamente, do pecado e da miséria para a justiça e gozo do Espírito. Examinei de novo as Escrituras, ele examinou as Escrituras, se converteu e buscou em Deus, e Deus nunca nos deixará confundidos. Examinei de novo as Escrituras sobre este ponto, especialmente Atos dos Apóstolos. Fiquei grandemente surpreendido ao ver que somente conversões instantâneas, quase nenhuma tão demorada como a de Saulo de Tarso. E olha só que ele veio falar a respeito da sua certeza. São de John Wesley também essas palavras aqui. Cerca de 3 horas da madrugada, enquanto perseverávamos em oração, o poder de Deus nos sobreveio de tal maneira que bradamos, impulsionados de grande gozo. Perdão, meus irmãos. Aqui é outro momento da vida dele. Então ele veio se converter, agora cheio do poder e da direção de Deus. E ali num momento, num instante onde ele pôde se reunir com seus amigos, com algumas pessoas para orar, é o que veio acontecer isso aqui. Cerca das 3 horas da madrugada, enquanto perseverávamos em oração, o poder de Deus nos sobreveio de tal maneira que bradamos impulsionados de grande gozo, e muitos caíram ao chão. Sim, ele relata que as pessoas caíram ao chão, tamanho era o poder do Espírito Santo sendo derramado naquele lugar. Pessoas se converteram, pessoas mudaram as suas vidas, pessoas saíram transformadas pelo poder de Deus através da oração, das vigílias que John Wesley fez. E a partir desse instante, o Senhor começa a atingir multidões e multidões começam a ouvir John Wesley a pregar. Sabe por que John Wesley começa a pregar ao ar livre? Porque a igreja anglicana, as igrejas da sua época, fecharam as portas para ele. Sim, as igrejas da sua época fecharam as portas para ele, pois não gostavam da sua pregação. Pois diziam que ele era uma pessoa que estava seguindo uma heresia, que estava pregando algo que não vinha de acordo com as Escrituras Sagradas. Não, ele estava pregando a verdade, pois ele estava indo contra o pecado. Ele estava indo contra esses pastores que viviam uma vida morta diante de Deus, que viviam uma vida de devassidão, uma vida ali onde só se importavam com bens materiais. E ele relata que esses homens não eram pastores, mas sim mercenários. Como diz a palavra do Senhor, ele embasado na palavra de Deus, ele fala o seguinte: vocês, quando a luta, a dificuldade vem para as ovelhas, vocês correm porque vocês são mercenários. Vocês não estão se importando com as suas ovelhas, vocês estão se importando com as suas próprias vidas. Mercenários da obra de Deus, mercenários das coisas de Deus. Sim, era o que ele pregava.
era o que ele acreditava. E era o que ele falava, era a verdade. Pessoas que eram mercenárias dentro da casa de Deus. E não é diferente nos nossos dias. Não é diferente no nosso tempo. Existem mercenários dentro da casa de Deus. Dentro, em cima dos altares do Senhor, existem mercenários. Mas Deus vai tratar com essas pessoas. Sim, Deus há de tratar, porque os pastores que Deus instituiu, sim, nós cremos que muitos desses homens que estão pregando por aí são pastores verdadeiros, mas alguns se desviaram da verdade, se desviaram do foco. Que Deus possa estar alcançando esses homens, trazendo de volta para a verdade, pois se nós formos ver as suas vidas no início dos seus ministérios, eles pregavam contra o pecado, eles clamavam pela verdade de Deus, mas hoje, ali os privilégios, o dinheiro corrompeu a vida dessas pessoas. Oramos para que Deus alcance esses homens e que retornem para os caminhos do Senhor, para que voltem a ser pastores, pois o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ele falava o seguinte, que o pastor verdadeiro, quando vê a ovelha precisando de ajuda, quando vê a ovelha passando por dificuldades, ele se coloca na frente em favor da ovelha. Esse é o bom pastor. Se você tem pastores que agem assim com você, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem que pertence a alguma outra congregação, a você mesmo que pertence à Igreja Central de Iguape, dê valor aos seus pastores, pois os nossos pastores têm sido assim conosco, têm se colocado à frente, se colocado na brecha pela minha e pela sua vida, têm se posto ali, têm pagado um alto preço para que eu e você pudéssemos alcançar grandes coisas da parte do Senhor. Dê valor, não seja ingrato, não fale mal, não questione, não compactue com coisas erradas. Quando vierem falar, já repreenda. Ah, Deus não está te usando, não. Sim, Deus, os pastores não estão te usando, sim. Não é os pastores que vão me usar, mas é o Senhor que direcionará eles no momento certo para ser usado na obra de Deus. Tenha sempre a resposta para calar a boca do diabo. Como diz Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo, seja um servo fiel. Permaneça firme e íntegro diante de Deus. E John Wesley, as portas foram fechadas para ele. Nesse meio tempo, seu pai veio a falecer. Ali, outro pastor assumiu a igreja que seu pai ali era o pastor. E ali a perseguição se acirrou. Quando as multidões afluíam para ouvir John Wesley ministrar, para ouvir John Wesley pregar, cerca de 4 a 5 mil pessoas, ele ministrava sem ter um microfone. Ele falava com somente o som da sua voz. E diz ali que todas as pessoas ouviam claramente o que John Wesley estava ministrando. Só que as suas ministrações eram seguidas de perseguições também. Olha o que relata sobre as perseguições. Agora vamos começar sobre as perseguições. Em Moorfield, os inimigos do Evangelho acabaram com o culto, destruindo a mesa em que John Wesley subira para pregar e o insultaram e maltrataram o pregador. Em Sheffield, a casa foi demolida sobre a cabeça dos crentes enquanto John Wesley pregava. Eles demoliram a casa em cima deles, porque não suportavam ouvir a verdade. Muitos eram pagos para fazer isso. Sim, muitos eram os inimigos dele, eram os que estavam dentro da igreja. Pessoas pagavam para tentar calar Wesley. Mas quem pode calar a voz do Senhor? Pois agindo Deus, quem impedirá? Quem estava falando ali não era John Wesley, mas era o Espírito de Deus que estava usando aquele instrumento. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Em Wednesbury, destruíram as casas, roupas e móveis dos crentes, deixando-os desabrigados, expostos à neve e ao temporal. Aqui, meus irmãos, no momento em que John Wesley estava ministrando para essas pessoas, outras más intencionadas entraram nas casas dessas pessoas, atearam fogo, destruíram a casa, acabaram com todas as casas das pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus aqui, neste momento, para ver se desanimava John Wesley, ou para ver se essas pessoas se voltavam contra Deus e contra John Wesley. Sabe o que aconteceu? Eles permaneceram firmes com o Senhor. Eles permaneceram firmes com Deus. Quando eles chegaram em seus lares,
Muitos não encontraram mais seus lares. Estavam reduzidos a cinzas. Sabe o que eles fizeram? Glorificado seja o nome do nosso Deus, pois Ele está confirmando cada palavra e Ele está mostrando que Ele está conosco. Porque não somos dignos de ser perseguidos pelo amor ao Evangelho do Senhor, como Ele foi perseguido. Olha que coisa maravilhosa. Isso são respostas de cristãos verdadeiros, de pessoas que buscaram pela verdade e encontraram, e agora não abrem mão desta verdade. Você que já tem essa verdade em suas mãos, não abra mão dela. Não abra mão dela. Pelo contrário, permaneça firme e resoluto. Agarre-a e não largue dela. E essa verdade é Jesus Cristo. Olha só. Diversas vezes John Wesley foi apedrejado e arrastado como morto na rua. Certa vez foi espancado na boca, no rosto e na cabeça, até ficar coberto de sangue. Foi o que fizeram com John Wesley. Foi o que fizeram com ele. Só que não conseguiam calar a voz do Espírito Santo. Pois ele falava, quem me impulsiona e quem me fortalece para pregar, não sou eu, não é minha força, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que me impulsiona a falar a verdade. E não me calarei enquanto esse Espírito habitar em minha vida. Prosseguirei propagando a verdade do Senhor. E olha só, relacionado à igreja que o perseguia. Mas a perseguição da parte da igreja decadente era a sua maior cruz. Foram denunciados como falsos profetas, paroleiros, impostores, arrogantes, homens destros na astúcia espiritual. Olha isso. E fanáticos. São fanáticos. Não era fanático. Era um homem que prezava pelas coisas do Senhor. Sua influência foi tão grande que as pessoas vinham para ouvir a palavra de Deus. Em uma oportunidade ele foi visitar a igreja onde seu pai ministrava a palavra do Senhor, onde seu pai foi um pastor. E ali onde ele cresceu, o pastor conhecia John Wesley. O pastor conhecia ali quem estava diante no momento em que esse pastor estava ministrando, no momento da visita de John Wesley, num culto. E ali era de costume, onde o filho do pastor, que era um pastor agora, comparecesse à igreja. Sim, era corriqueiro dar uma oportunidade, como símbolo de honra, de reconhecimento por tudo aquilo que aquele pastor havia feito pela igreja. Sabe o que aquele pregador faz? Aquele pregador faz como se John Wesley não existisse. Finge que ele não existe. E não agradece a nada sobre o que o pai de John Wesley fez. Ele não fala que John Wesley estava ali. John Wesley não queria honra. Mas isso, naquela época, era algo comum. Era algo honroso. E aquele homem não faz. Não faz porque não reconhecia. Ele tinha inveja de John Wesley. Ele tinha inveja do poder que estava sobre a vida de John Wesley, pois ele não tinha. Fala que quando acaba o culto, John Wesley, impulsionado por Deus, ele vai no monumento que ergueram para o seu pai, em homenagem, em honra ao seu pai, por todos os serviços que ele fez pelaquela igreja. E ele ministra a palavra de Deus. E ali, as pessoas que estavam dentro da igreja, ele acabou a palavra. Quando as pessoas estão saindo da igreja, Deus direcionou. Não foi ele que quis ministrar a palavra de Deus. Deus o direcionou e falou, sobe e fala o que eu tenho para... E fala tudo aquilo que colocarei em sua boca. E ele ministra a palavra de Deus. Fala que foi a maior número de pessoas que se encontravam naquele lugar. Foi naquele dia. O maior número de pessoas. As pessoas deixaram seus lares, deixaram suas casas. As pessoas que saíram da igreja pararam para ouvir. Muitas das pessoas que ouviram a palavra de Deus dentro da igreja só se converteram quando ouviram a pregação de John Wesley, quando ouviram a pregação de um verdadeiro servo de Deus. E ali a sua influência foi tanta, foi tamanha, que ele foi um grande escritor, foi um grande compositor, foi um homem que alcançou ali grandes coisas da parte de Deus. E olha só o que fala sobre a sua vida. Nas suas viagens andava tanto a cavalo como a pé, ora em dias ensolarados, ora sob chuvas, ora em temporais de neve. Durante 54 anos de seu ministério, andou em média mais de 7.000 quilômetros por ano para alcançar os pontos de pregação. Esse homenzinho que andava 7.000 quilômetros por ano
Ainda tinha tempo para uma vida literária. Leu não menos de 1.200 tomos, a maior parte enquanto andava a cavalo. Escreveu sua gramática hebraica, outra de latim e ainda outras de francês e inglês. Serviu durante muitos anos como redator de um jornal de 56 páginas. Ele era o redator desse jornal, 56 páginas. E nunca eram estudos ali repetidos. Não, sempre eram coisas novas. Porque o Senhor tem coisas novas a revelar ao seu povo. O Senhor é um Deus de novidade de vida. Se você não vive uma novidade de vida, você precisa buscar mais a Deus. O dicionário completo que compilou da língua inglesa era muito popular. E seu comentário sobre o Novo Testamento ainda tem grande circulação nos nossos dias. Revisou e republicou uma biblioteca de 50 volumes, reproduzindo-a para 30 volumes. O livro que escreveu sobre filosofia natural teve grande aceitação entre o ministério. Compilou uma obra de 4 volumes sobre a história da igreja. Escreveu e publicou um livro sobre a história de Roma e outro sobre a da Inglaterra. Preparou e publicou 3 volumes sobre medicina e 6 sobre música para os cultos. Depois de sua experiência em Fetter Lane, ele e seu irmão Charles Wesley, escreveram e publicaram 54 hinários. Disse que ao todo escreveu mais de 230 livros. Aqui, meus irmãos, quando ele chega nesse ápice da sua vida, ele já está chegando a um homem de idade. Fala que ele se transformou num homem muito... Ele conseguiu, através da venda desses livros, uma vida muito abastada. Mas fala que todo o dinheiro que ele conseguia não era para manter ele no auge. Não era para ele se manter numa posição de rico, não. Sabe, tudo que ele fazia, tudo que ele ganhava, era para investir na obra de Deus. Pessoas que precisavam de ajuda, ele dava o sustento necessário. Ele ali ajudava as pessoas a obter as suas casas, obter os seus estudos, obter grandes coisas. Muitas pessoas que ouviram John Wesley pregar e que vinham conversar com ele era sempre direcionado por Deus a ajudar essas pessoas. Muitas vezes as pessoas nem vinham falar com ele. Ele era um homem que tinha muita direção do Espírito Santo de Deus. Ele viveu os dons do Espírito Santo, sim. De acordo com a sua biografia, isso é relatado, sim. Que era um homem que viveu, sim, os dons do Espírito Santo. Ele passava pelas pessoas. Muitas vezes a pessoa não precisa falar nada sobre a sua vida. Ele entregava e falava, olha, Deus mandou entregar isso porque você está precisando disso. É disso que você está precisando. E está aqui o que Deus tem para dar para você. Muitas vezes não era nem dinheiro. Era a palavra, era a verdade do Senhor. Era um conselho da parte de Deus. É assim que um pastor verdadeiro do Senhor deve se portar. Ele conseguiu uma grande riqueza através dos seus livros. Mas a sua riqueza, ele fala que ele não era apegado à riqueza. Deus lhe deu uma vida boa, mas só que ele gostava de andar a cavalo, ele pregava. Um pregador na sua época, em média, pregava 100 vezes por ano. A média de John Wesley por ano era 768 para mais vezes ao ano que ele pregava. Sim, ele pregava ele pregava mais do que o dobro que um pastor pregava. Os pastores não gostavam dele, porque ele pregava a verdade. Porque as igrejas, ele falava para as pessoas, não abandonem suas igrejas, pelo contrário, voltem para suas igrejas e clamem a Deus para que Deus se revele a verdade nas suas casas de orações, para que Deus ilumine os vossos pastores. Era isso a pregação dele. Ele não era um rebelde, ele não montou uma igreja para ele. Veio o metodismo, foi criado uma igreja através da sua vida. Sim, foi criado, mas ele não pedia para as pessoas, ele não buscava pessoas de outra igreja para a sua igreja. Não, ele não buscava isso. Ele ensinava a verdade e falava para essas pessoas voltarem para suas congregações, para servirem como cristãos verdadeiros, para pedir para que Deus prosperasse a sua casa de oração, para que Deus levantasse pastores, para que Deus iluminasse os líderes que estavam lá. Era isso que John Wesley pregava. Nos nossos dias nós vemos pessoas chamando membros de outra igreja para a sua igreja. Comprando os membros, comprando os obreiros. Pessoas que não são pastores, pessoas que são pastores, mas usam estratégia do diabo. Pois isso é uma estratégia do inimigo para trazer pessoas de outra igreja, para tirar as pessoas da igreja. John Wesley vem nos mostrar para nós
que as pessoas não precisam, os pastores, você que é um pastor, você que é um obreiro, você não precisa de estratégias mundanas, você não precisa de artifícios mundanos para encher a igreja, você precisa pregar a verdade de Deus. É isso que os pastores, é isso que nós precisamos, porque Deus só precisa somente da sua verdade. Passando disso, as pessoas que entrarem na igreja são pessoas interesseiras. São pessoas que não irão se converter. Pelo contrário, são pessoas que estão ali porque eles querem alguma coisa em troca. E na história da igreja, Deus nunca precisou de um campeonato de futebol para trazer pessoas para dentro da igreja. Deus não precisou de um desfile para trazer pessoas dentro da igreja. Deus não precisou de campanha para trazer pessoas dentro da igreja, não. Deus precisava, sabe do quê? Pessoas compromissadas com a verdade. Para encher as igrejas de pessoas arrependidas, para encher o reino dos céus de pessoas e almas arrependidas. É disso que Deus precisava. Deus precisa que eu e você nos posicionemos em favor da verdade. E John Wesley clamou pela verdade. Deus revelou a verdade e ele não se calou. Ele propagou essa verdade para todo mundo. Para todo mundo. Mostrando qual era a verdade e qual era a vontade de Deus. Assim como Paulo, Deus se revelou para ele, mostrou a verdade e ele ministrou a verdade para todos que ouviram, inclusive para as pessoas que o ensinaram, aprenderam com ele a verdade. No capítulo 22, ele está instruindo o sumo sacerdote, judeus, mestres da lei, sobre a vida de Jesus Cristo. E ali as pessoas ouviram, mas não quiseram Jesus, pois são poucas as pessoas que querem se converter ao Evangelho. John Wesley fala algo muito interessante. A conversão tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo da vida do cristão. Que coisa maravilhosa. Era isso que ele falava. Nas suas pregações ele falava muito isso. Você está se convertendo, saiba de uma coisa. Deus está te tirando do mundo. Mas não basta somente isso. Santifique-se. Porque quando você se santifica, Deus tira o mundo da sua vida. Pois você não precisa do mundo. Você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. E ali, para não estar estendendo, John Wesley, com 88 anos de idade, ele veio morrer. Ele fala assim, do seu leito de morte, ele relata que ele fala bem assim: a melhor coisa de todos é que Deus está conosco. Ele repete isso 2 vezes. E com um sorriso no rosto, ele veio a falecer. Ele passou no dia anterior à sua morte, ele passou uma noite de vigília, buscando e pregando a palavra do Senhor. E no dia da sua morte ele clama, ele fala isso. Ele fala que o mais importante para nós é que Deus está conosco. O mais importante para mim e para você é que Deus está conosco. E assim ele suspira e veio a falecer. E ali ele fala o seguinte: o biógrafo relacionado à vida de John Wesley fala a última coisa sobre ele. John Wesley nasceu e criou-se em um lar onde não havia abundância de pão. Com a venda dos livros da sua autoria, ganhou uma fortuna, com a qual contribuía para a causa de Cristo. Ao falecer, deixou o mundo 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho. Só que não para por aí, olha o que ele deixou mais. E dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência espiritual. E essa, meus irmãos, é a vida de John Wesley. Um homem que, como Paulo, clamou pela verdade. Alcançou coisas maravilhosas da parte de Deus, como nós vimos. Se transformou num homem, ganhou uma fortuna. Mas tudo que ele ganhou foi pela obra de Deus. Tudo que ele deixou, ele foi somente isso: 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho. Mas sobretudo, acima de qualquer bem dessa terra que ele possa ter deixado, dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência. Meu irmão, que Deus possa estar te abençoando e que nesse dia, como cerne da palavra do Senhor, que Ele possa estar mostrando a verdade para mim e para você. Que você, depois que ver essa verdade, permaneça nela, siga por ela e nunca mais abra a mão dela. E assim
Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.